Certo na escuta, ligado no povo e firme na rota. Hoje, da disciplina à estratégia, do esporte à gestão de bairros planejados. Com meu irmão, Marcelinho Roriz. Advogado, jornalista, atleta de arco e flecha, de seleção brasileira, maratonista. Meu irmão, esse aqui é irmão de vida mesmo. Meu parceiro, meu grande amigo. Que honra, Marcelinho. Obrigado por ter topado esse bate-papo, cara. Você já chamando de Luiz Fernando, porque é assim que a gente se conheceu, amigo de muitos anos. E uma honra, realmente, até nervoso aqui de estar nesse momento por causa de toda a história, de tudo que eu sei que ele passou, de onde ele chegou e o que ainda tem por vir, que eu acho que é brilhante e Deus está abençoando Amém. esse caminho. Você já vestiu amarelinha, Marcelinho? Não tem jeito de ficar nervoso em conversa com um amigo, não. Parceiro, deixa eu te falar, você sempre foi uma grande referência, até da nossa turma, por ter feito 2 faculdades simultâneas, jornalismo e direito, estudou com a minha esposa, né? Daqueles primórdios que eu tô com ela desde a juventude aí. E hoje você não exerce a profissão propriamente dita, mas me fala um pouquinho assim, o que o direito e o jornalismo influenciaram na sua vida? Hoje eles são importantes ou não? Totalmente, né? A comunicação e a base, né, jurídica para qualquer ato. Eu lembro que quando meu sonho era mexer com esporte e eu não tinha muito talento para um monte de coisa. E aí eu falei, o caminho para eu chegar no esporte, eu me vi através do jornalismo, porque eu poderia chegar a cobrir os eventos esportivos, estar envolvido nesse meio. E aí um tio falou, acho que vale a pena complementar com outra formação, até para que você se diferencie no meio, ou no dando certo, já abre o espectro de oportunidades na vida futura. Com 16 para 17 anos, a gente ainda está meio novo para tomar essas decisões, mas foi isso. E aí, né, a oportunidade de fazer as 2 faculdades, fazia uma de manhã na Federal, a outra à noite na Católica, e foi uma época bacana. E nesse meio tempo, o esporte apareceu na minha vida de forma onde eu me tornei atleta. É bom, cara, porque já demonstra assim, o tanto que você era determinado e disciplinado, porque fazer 2 faculdades simultâneas, principalmente na nossa época de moleque, que faculdade faz parte da diversão também, né? De você ir pro bar com os amigos e tudo mais. Você foi privado disso. Eu também não tive essa oportunidade de curtir tanto minha faculdade. Eu jogava futebol, morava fora. Eu brinco, eu nem colei grau, né? Eu demorei 8 anos para formar, tranquei 6 vezes minha faculdade, então eu não tinha muita turma, não pude divertir tanto. Mas a sua faculdade também deve ter sido um período bastante ralado, mas já demonstra muito da sua personalidade. E eu trago hoje aqui também, apesar de, mesmo sendo grandes amigos, coincidentemente a gente tem uma trajetória muito parecida. Nós temos a mesma idade, fizemos direito também, somos casados com as meninas que a gente namorou desde a infância, né? A Tati, você tá há 23 anos? Quanto tempo você conta? 20 anos. 20 anos, eu tô há 22 com a minha esposa, e você tem 3 filhos também, e que a gente prioriza as mesmas coisas, isso é muito bom. E eu faço uma palestra que eu falo de esporte, o que conduziu a minha personalidade como um todo. E assim, você colocou um esporte atípico na sua vida, que é o arco e flecha. Como que surgiu isso? Porque não tem jeito de alguém te chamar, vamos atirar de arco e flecha domingo em algum lugar. De onde surgiu essa vontade, ou esse interesse, ou esse convite por esse esporte tão peculiar? Eu quando menino, nadava, né? Era gordinho, não ganhava nada. Meus irmãos foram muito bons. Fernando era o melhor. Gui nadava demais também. E tentei correr, etc. E nada dava muito certo. E tem um tio que atirava de tiro esportivo. E um dia ele me chamou que queria conhecer um pouco mais sobre arco e flecha. E aí fomos, e aqui em Goiânia, peculiarmente tinha um cara que até hoje, e ele é técnico da seleção brasileira, que foi um bom encontro que eu tive na vida, que é o Henrique Junqueira, que me abriu a porta. E meu tio ia fazer as aulas e eu fazia junto as aulas. Que tio que é esse? O tio Júnior, Jaime. E aí ele ia fazer as aulas, e aí
eu fazia as aulas lá. Ele chamava o pessoal lá no sítio, o pessoal ia para lá praticar e eu ficava encantado com aquele negócio. Só que eu sou canhoto e os arcos eram tudo para destro. E aí eu cheguei pro Henrique, pro treinador, falei, cara, como é que faz? Ele vai, é o que tem, inverte a mão. E que é um processo complexo, porque você não é só a mão, você tem que inverter o olho e tudo que você faz. Avisado, eu faço com o olho diretivo, né? Que a gente fala igual quando você vai fazer a avisada pro tiro de arma longa. Eu tive que fazer essa adaptação, mas logo, por outro lado também, eu comecei a usar meu braço bom para mirar. E aí deu certo e comecei a ter uns resultados expressivos para quem estava começando. E aí minha tia comprou um arco novo pro meu tio de Natal e o arco antigo dele ficou parado. Eu falei, tia, você me empresta seu arco? Aí o Henrique me emprestou mais uma meia dúzia de flechas, uns equipamentos e comecei a treinar. Só que eu treinava igual um louco, treinava todo dia. Saía da faculdade de manhã, ia pro campo, treinava umas 2 horas e depois ia para outra faculdade à noite. E treinando e os resultados começaram a aparecer. E fui, então, para um primeiro brasileiro em Botucatu, em São Paulo, em 2003 para 2004. E fiquei em 5º lugar. Ninguém sabia, nunca tinha um goiano, não conhecia nada desse negócio. Já foi surpreendente para todo mundo daqui e de lá, né? Exatamente. E aí tinha um técnico lá, que tinha acabado de chegar no Brasil, um italiano que tinha assumido o projeto de seleção brasileira e veio conversar comigo, né? Porque era um menino, o pessoal já era um pouco mais velho. E aí ele me chamou para fazer um treinamento no Rio de Janeiro. E aí eu fui, fiquei 3 semanas no Rio, treinando com esse técnico, o Renzo Ruelli. E aí, logo no ano seguinte, já veio a primeira competição internacional, que foi o Pan-Americano de arco e flecha. Mas você foi classificado sem ganhar campeonato aqui no Brasil? Ou seja, só os campeões brasileiros que vão? Isso. Como que é esse passo para ir para o internacional? Aí no internacional teve um campeonato brasileiro em Vitória, no Espírito Santo. Eu fiquei em 3º. Foi minha primeira medalha em nível nacional. Eu fiquei em 3º lugar e eram exatamente os 3 primeiros Perfeito. Que iam para esse campeonato. De 2006, que foi o evento preparatório para os Jogos Pan-Americanos do Rio, que foi no Rio em 2007. Então, a gente fez o Campeonato Pan-Americano em 2006. Eu fiquei em 4º geral no PAN, ganhei 2 medalhas por distância, nos 30 e 90 metros à época. E assim, aí apaixonei, e nesse meio tempo, quando eu estava no Rio, nesse campeonato, eu conheci uma pessoa, e eu tinha acabando de formando em jornalismo aqui direito. E aí queria fazer uma pós-graduação, estava tudo organizado para mudar para São Paulo. Acabei mudando o plano e mudei para o Rio de Janeiro. E foi onde eu comecei a competir muito, ali no circuito de Rio, Minas e São Paulo, que era onde tinha os caras muito bons. E aí, daí então, começou a... Nesse momento aí do Rio de Janeiro, por exemplo, porque assim, é um esporte que... Eu vivenciei 2 tipos de esporte na minha vida. O judô, que acredito que eu era até melhor do que no futebol, que é o segundo. Mas em dado momento da minha vida eu tive que escolher o que era mais rentável, talvez profissionalmente, para eu seguir de verdade para tentar uma carreira. Então, o futebol, se você estourar, você ganha muito dinheiro. O judô, eu tinha exemplos, na minha época era o Rogério Sampaio, o Aurélio Miguel, que assim, os caras são campeões olímpicos, e o que eles construíram, assim, eu falo de empresarialmente, eles eram donos de grandes academias de judô, mas eu falo, não é possível, se eu for o melhor do planeta, talvez eu consiga isso. E o arco e flecha também não é um esporte que eu acredito que não tenha tanto incentivo, né? Como que era nessa época? Você já estava disputando campeonatos internacionais, mas você recebia bolsa, tinha ajuda, material é caro, como que é isso? O material é caro, aí pai, mãe, tio ajudando, aquela história toda, e a confederação tinha um programa onde a gente recebia um salário, Bolsa Atleta, Bolsa Atleta da vida lá para poder pagar, mas não custeava nada. As viagens e as competições internacionais eram todas custeadas pela confederação. E depois surgiu a oportunidade, convite de treinar no melhor clube do Brasil à época, que é o Círculo Militar de São Paulo. Então eu mudo do Rio para São Paulo para treinar com um treinador novo que estava chegando no Brasil, que é cubano, o Disney Machado, que foi um cara que assim, me ensinou demais, veio de uma escola de porrada no esporte, né? de muita tradição. E aí os resultados começaram a explodir mais ainda. Ganhei brasileiros, ganhei o primeiro brasileiro.
Depois eu conto uma história fantástica desse dia, que eu acho que traduz muito. Enfim, e aí, mas sempre conciliei o esporte com o trabalho. Nunca o esporte pagou todas as contas. Isso é normal dentro do esporte olímpico brasileiro, em geral. Mas eu digo que não tem uma conta que a gente não põe preço, que é o que o esporte me abriu, me fez conhecer 30 países, o mundo inteiro e ter um conhecimento e coisa que não tem dinheiro que compre. Isso é legal também, né? Eu tenho minhas experiências de falar que fui para Israel, para o Vietnã, talvez o esporte me proporcionou coisas que naturalmente eu não conseguiria. E eu brinco muito contigo nas viagens que a gente fez, já com as esposas. Você fala o espanhol fluente, muito talvez por causa das suas experiências no esporte, né? Te trouxe muita bagagem para sua vida profissional hoje. Exatamente, assim, porque quando você tem que se virar aí para o mundo aí, encarar o mundo, né? Acaba que a necessidade faz literalmente o sapo lá, né? Então, assim, o espanhol, eu amo a língua, acho a língua, e aí eu falei, vou ser autodidata nisso. Então, toda viagem eu comprava 1, 2, 3 livros em espanhol e ficava escutando. Sempre gostei muito de música, de escutar a música espanhola para aprender, e realmente aprendi o espanhol e complementei um pouco mais do inglês nessas viagens internacionais. Então, o esporte sempre foi esse guia aí de poder dar oportunidades mesmo. Impressionante. Nós conhecemos muitos caras estudados, ricos, de colégios importantíssimos e que têm dificuldade com o idioma. Eu mesmo tenho muita dificuldade em idioma, fiz aula, já viajei o mundo aí, mas não é uma habilidade que eu tenho habilidade talvez na coordenação motora, pro esporte. Mas você vê esses jogadores que não têm muito estudo, não tiveram talvez muitas oportunidades, mas os caras vão pra Turquia, vão pros Estados Unidos, vão pra Europa, os caras falam 3, 4, 5 idiomas. É muito, muito massa o que o esporte pode proporcionar. E realmente, assim, eu lembro, a gente tinha uma convivência muito forte, porque você vai para uma competição dessa, você fica uma semana lá, então acaba que você vai encontrando as mesmas pessoas em vários lugares do mundo. E é uma comunidade legal. Então, a gente trocou muita experiência de vida. Eu lembro de conversar com os venezuelanos sobre os problemas que eles viviam no país deles. Fui para El Salvador, que era um país completamente dominado pelo crime, que a gente tinha que ir embora do lugar 6 horas da tarde. Você entrava num lugar que parecia uma prisão, uma cadeia com segurança. A gente ia na farmácia, tinha uns caras de escopeta. Voltei lá depois, o país está espetacular, resolveu o problema. Fui lá também, em São Salvador. Exatamente. Então, tem amigos de lá. Teve uma vez que o Roberto Hernandes, que é um dos maiores arqueiros de El Salvador, foi para uma final de Copa do Mundo na Colômbia e ele não tinha ninguém para ser o treinador dele na linha de tiro, porque ele foi sozinho para a prova, porque foi com o dinheiro dele. E ele me chamou, então, para ser o treinador dele, para acompanhar ele numa final de Copa do Mundo. Então, assim, são Legal essas demais. coisas que ficam no esporte, né? Esses dias mandei mensagem para ele de saber como é que estava a vida, ele estava casando, como é que estava o país. E é muito legal ver que as coisas melhoraram lá através de política, etc. Então, Legal demais, cara, isso é verdade. E você vivenciou muita coisa no esporte. Conta, então, uma história impactante que tenha te marcado. Você estava falando desse brasileiro seu. Esse primeiro brasileiro, eu tinha 2 caras duas pessoas só que mexiam no meu arco, que era o Henrique, que era o treinador da seleção daqui de Goiânia, e o Robervaldo Santos, que é o Tico, que foi o maior arqueiro na minha categoria. Gigante. Ele chegou a ser recordista mundial, foi 3º do mundo. E quando eu mudei para São Paulo, a gente foi para o mesmo clube. E o nosso treinador falava, Marcelo, seu objetivo é chegar no Tico. Tico, não deixa o Marcelo chegar em você. Só que o Tico, cara, eu acho que ele é tão fenomenal que o meu crescimento empurrava ele, a gente se crescia enquanto time, enquanto seleção também. A gente acabou ganhando até o Pan-Americano em 2010 no México, como time, junto com o Alexandre. Mas teve o primeiro brasileiro, a primeira vez que eu fui para a final, e a qualificatória foi na sexta, eu classifiquei de um lado da chave para a final e ele do outro. E nosso treinador não estava lá, e o Henrique também não. E eu falei, cara, meu arco não tá legal. E no treino de sábado o arco não estava encaixando. E o Tico é um fenômeno para regular o arco. Eu sabia qual que é o problema, mas eu não sei qual parafuso apertar. E o arco é como um violino. Se ele não tiver afinado, a flecha não vai voar perfeita,
seu tiro, você pode executá-lo bem, mas o resultado no alvo não vai ser aquilo que você espera por essa sintonia do arco. Tava treinando, e ele treinando do meu lado, e a gente é muito amigo, e eu falei, Tico, cara, meu arco não tá legal, não. Ele parou o treino dele, ficamos 1h30 regulando o meu arco, só que ele era meu adversário do dia seguinte. E ele parou o treino dele, ficou lá 1h30, cara, pega a câmera para filmar em câmera lenta o voo da flecha, para chegar, cara, o arco ficou espetacular. No outro dia eu ganhei a final dele, não errando nenhum tiro. Foi a primeira vez que eu fechei a prova, vamos dizer assim, fiz uma prova perfeita, ganhei a final. Então, é sobre essas coisas, sabe? De um cara que ele olha, a alegria do outro é a alegria dele também. Então, é um cara a quem eu devo demais. Essa história é fantástica, porque ele não queria te vencer por talvez um defeito no instrumento. Ele te colocou em condição de igualdade, no companheirismo, na lealdade. Disputou, obviamente, querendo ganhar. Exatamente. Mas no jogo igualitário ali, dessa vez, uma das poucas, né? Porque ele era um fenômeno, realmente o Tico é bem conhecido. Uma das poucas você conseguiu sobressair. É isso. Então, assim, tem várias dessas. Teve uma vez eu estava num campeonato mundial na Itália, e assim, aí falando sobre foco. Classifiquei bem, foi minha melhor classificatória em mundial, fiquei em 21º de mais de 200 atletas, e aí você vai para o mata-mata, os 64 primeiros entram e vai fazendo o chaveamento. Primeiro com o 64º, pá. Enfim, na terceira rodada eu pego o Real Wild, um dos maiores atletas do mundo, americano, tal. E tinha vencido um neozelandês, 5º do mundo, foi minha maior vitória em termos de ranking, né? O cara, ganhei do top 5 do mundo à época, do Sean Tisdale da Nova Zelândia. E aí pego o Rio na outra fase. E ele, de repente, eu falei, cara, e assim, no treino ele fechando, falei, cara, sem chance. O psicológico já estava abalado. Aí o treinador dele chega pro treinador e fala, nossa, sumiu minha mochila, minha carteira, meu passaporte. Aí eu falei, pronto, ele ficou nervoso agora, vai... Aí o treinador dele bate nas costas dele e fala, ó, você não veio aqui pra procurar mochila, carteira, você veio aqui pra ganhar o campeonato mundial. Cara, o cara vai e faz a série perfeita, me destrói. Então, assim, os caras são... A hora que tem que entrar no túnel do foco ali, são impressionantes. Então, o esporte, ele tem várias vertentes, né? Várias... qualidades que agregam. Eu acredito muito na resiliência do esporte, dessa frustração, né? Conviver com a frustração é muito importante. Espírito de equipe, você ali fazia o individual, mas tinha um grupo também. Enfim, quais eram suas melhores características? Talvez determinação, foco, e qual que era o seu maior defeito? Talvez você tinha, consegue ceder, a pressão você abafava. O que você sentia que era o seu melhor e seu pior ali? Eu nunca fui muito talentoso, então eu sabia que eu tinha que treinar bastante para conseguir competir com quem realmente tinha o talento, né? Então eu tinha que ralar mais. E aí eu tinha um defeito, e tenho que eu ficava muito nervoso na hora da competição. Só que o arco é um esporte de controle mental. Então, você estar nervoso, ele te atrapalha demais. O que acontecia? É uma prova ali que demora 12, 15 minutos, as 5 séries de disputa desse combate, que é quando vai um contra o outro, 15 flechas, quem fizer mais pontos passa e o outro vai embora eliminado. E aquilo é muita pressão para aquele momento. E aí eu ficava sempre muito nervoso e ficava brigando contra eu mesmo para tentar controlar esse nervosismo. Um dia, numa conversa qualquer dessas, estava com o Renato Emílio, que foi um brasileiro que foi para 5 Olimpíadas, na categoria olímpica, e eu contei essa história, ele falou, faz o seguinte, vira a chave, nervoso você vai ficar sempre, renda o seu melhor nervoso. A partir desse dia, literalmente, eu falei, cara, eu não tenho que ficar brigando para baixar a minha frequência, a hora que eu vi, a prova já tinha ido embora. E aí eu aprendi a tirar nervoso. E aí, cara, são esses toques. Então, assim, eu tava vendo agora no US Open, quando você vai entrar na quadra ali, tava lá o Caraz, a turma lá, entrando, a pressão é para quem tem capacidade. Quem tá aqui é para sentir pressão. Então, assim, você vai entrar na quadra, já tem uma frase que te fala
E aí, é exatamente, o navio não foi feito para ficar no porto, ele foi feito para ir para o mar, né? Você trouxe um aspecto importantíssimo, a habilidade emocional, saber conviver com a pressão é uma das maiores qualidades e ganhos, talvez, do esporte, e o que está faltando muito para o mundo de hoje, dos jovens, e o que eu tento capacitar meu filho. Eu acho que é importante essa competição, ganhar ou perder. Cara, você sempre se desafiou muito, porque você brincou no começo que você era gordinho, tem pouco talento, mas verdadeiramente, você não nasceu com dom pro esporte de alto rendimento e conseguiu ser o 20º do mundo no esporte que é pouco conhecido. Você desenvolveu por determinação muitas habilidades. E agora também, cara, você é casado, 3 filhos, trabalha fora, eu sei das suas guerras, e você inventou aí um desafio de correr outra maratona. Conseguiu. Me conta um pouquinho desse processo, além do processo literal, mas o processo psicológico. Por que você quis isso? Como que foi chegar até lá? Foi simples, não é? Mas quais foram os maiores desafios nisso? Eu sou, né, volta lá atrás, o alucinado por esporte, leitor de esporte, acompanho tudo. E a maratona é um negócio que sempre me encantou pela dificuldade, né, e pela beleza da prova, né, nas Olimpíadas, aqueles caras se matando para completar. Fiz uma em 2017, foi um negócio assim, cara, foi uma das maiores emoções da minha vida, foi realmente completar essa prova. Depois teve uma outra que veio na época da pandemia, ela foi cancelada a prova, que seria em Florianópolis. Essa é espetacular. E aí eu, cara, já estava no ciclo quase completo, e o ciclo demora aí uns 6 meses, mais ou menos, 7 meses de muita determinação. E aí decidi, a prova seria dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro eu acordo sozinho e corro os 42 quilômetros sozinho. E foi um desafio lindo, que minha família naquela hora me suportou demais para completar, porque eu estava... Eu ia falar isso, quase sozinho. Sozinho, porque faltando 4 quilômetros, a Tati chegou com os meninos e realmente fez eu correr aqueles últimos 4 quilômetros empurrado por ele. Tem foto você chegando com os dois? Com a turminha. E agora, em Florianópolis, eu completei 42 anos agora em julho. E eu falei, cara, vou fazer 42 quilômetros de novo, né? Mas com o passar dos anos, esses 42 vão ficando mais pesados. E foi um ciclo, assim, bem complexo, tanto de trabalho quanto, né, levando menina na escola, viajando muito a trabalho. Mas falei, o bom da corrida é que qualquer cidade você chega, você põe um tênis e desce, corre e resolve seu treino. E aí fui para mesmo Florianópolis, aquela que tinha sido cancelada, vou lá fazer essa prova. E foi muito difícil, quebrei, a umidade estava muito alta, eu falo que o radiador não funcionou, o corpo entrou numa ebulição e cãibra, ambulância, literalmente, tomando soro para completar. E aí faltavam 14 quilômetros ainda. E eu tava com o celular, aí eu liguei pra minha esposa, pra Tati, e falou, eu não vou chegar não, eu vou chegar muito atrasado aí. Segura os meninos, papai, estamos te esperando aqui na linha de chegada. Eles não querem saber se eu ia chegar em 3 horas e 50, em 2 horas e meia ou 5 horas, para eles não faz diferença. E aí eu arrastando, literalmente, eu falei, cara, eles não podem me ver desistindo, né? Então foram 14 quilômetros, realmente, assim, de muita dor, de muita superação, mas também falei, cara, eu tenho que dar o exemplo para eles, porque eu acho que é o que fica. E a gratidão deles, o sorriso deles ali na linha de chegada, eles depois participarem das corridinhas, etc. É a sementinha que a gente vai plantando de que o esporte ensina a ganhar, perder, mas a nunca desistir, né? Isso é um fenômeno, essa história é muito bonita mesmo, realmente de superação e de legado, né? Que eu acho que a prioridade nossa hoje é deixar um legado bom para esses filhotes. Marcelinho, estamos chegando aqui no final, cara, mas eu não poderia também deixar de falar do seu atual ofício, né? Que você tá fazendo condomínios horizontais, planejamento, e você sempre me traz um negócio que eu quero perguntar, o quanto você, através do seu trabalho hoje, está impactando vidas, famílias, transformando o urbanismo e a moradia de pessoas em locais que você nunca imaginou ir e levando uma qualidade de vida talvez maior. Como que está sendo a sua vida?
gratificante? O que você fala? Eu falo que a gente tem que amar o que faz, né? E literalmente a missão de levar esse urbanismo de qualidade, né? Essa empresa que eu tenho orgulho realmente de trabalhar, porque a gente está fazendo muita coisa legal por esse Brasil, né? A empresa tem operação hoje em 8 estados. Então, a minha função hoje é a coordenação das equipes de vendas nesses estados, mas mais do que vender um pedaço de terra ali, literalmente a gente constrói toda uma infraestrutura digna, com tudo de drenagem decente, né? A gente teve problema tanto que a gente está vendo aqui em Goiânia. Ontem. O quanto o crescimento urbano desorganizado impacta no dia a dia E das ao contrário, vidas. o planejado deve ser E eu importantíssimo. falo que ter drenagem de água de chuva na porta de casa é qualidade de vida. Então, nossa missão é levar essa qualidade, essa harmonia para o Brasil, e onde a gente chega, a gente tem conseguido impactar realmente com o acesso, né? Eu falo que o Brasil é quase uma função social de poder permitir, né, fazer tudo isso dando oportunidade, pagando uma prestação ali facilitada, um financiamento facilitado, da pessoa conseguir o seu lote. Eu falo que o lote, na verdade, a pessoa está comprando o seu lugar no mundo. Ela está comprando o lugar onde que ela vai morar, onde que ela vai crescer, onde que ela vai conviver. Então, é muito gratificante isso. Valeu, Marcelinho. Cara, gratidão, meu irmão. valeu demais. Obrigado por contar a sua história, emprestar pra gente essa trajetória bonita de vida, de caminhada. Um grande atleta, um grande profissional, mas acima de tudo, um grande pai, um grande marido, um grande amigo. E valeu por essa moral, cara. Esteja sempre junto. Vamos construir um grande time agora. Acho que as pessoas do bem têm que estar próximas, nós somos conexões, a gente tem que propagar isso que a gente acredita, como família, como fé, que seu pai é um grande expoente, meu padrinho de crisma. A gente tem que fazer uma grande rede do bem e eu conto muito contigo. Você é uma das pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu tenho, que a minha família convive. E eu acredito que nós temos que construir uma Goiânia, um Goiás, um país melhor para os nossos filhos. Gratidão. Eu lembro do dia que você foi me contar dos seus projetos, né? E eu bem reticente em relação a isso. Brigou comigo com a minha esposa. Porque a gente sabe, né, como é que é. Mas realmente não tem jeito de mudar o mundo se alguém não encarar esse processo, né? Então, lembro da mensagem que eu mandei a todos aqueles conhecidos, falou, ó, esse aqui realmente eu assino embaixo e tenho a certeza de um cara que vai fazer acontecer, que tem um futuro brilhante. E são de pessoas assim, que não desistem, que a gente precisa, mas principalmente com valores. Então, Valeu, que Deus siga te iluminando sempre. Amém, vai dar certo. Bora, Sucesso na Escuta, ligado no povo, firme na rota. Todo sábado, domingo, 17h30, hoje com meu irmão, Marcelinho, esse grande atleta, essa grande pessoa. Vai.